Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao canal Direito para Concursos. Eu sou o Daniel Lopes. Hoje vamos continuar tratando a respeito de um assunto do Tribunal do Júri. Vamos falar sobre a organização da pauta, vamos falar sobre o sorteio dos jurados e também a respeito das funções do jurado ali no Tribunal do Júri. Espero que você goste da aula de hoje, já vai deixando o seu joinha. Também não esquece de comentar aí com a gente, mandando qualquer tipo de elogio, crítica, fique bem à vontade, tá? Então, uma boa aula aí para você. Vamos lá, continuando nosso estudo, então, a respeito do Tribunal do Júri. Vamos falar a respeito da organização da pauta. Artigo 429. Salvo motivo relevante que autorize alteração na ordem dos julgamentos, terão preferência. Vamos tratar então a respeito das preferências legais com relação ao julgamento. Primeiramente, então, dos presos. Liberdade, então, ela é sempre uma prioridade. Então, os presos eles precisam ser julgados prioritariamente. Dentre os acusados presos, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. Então, entre os presos existe ainda uma prioridade com relação aos que estão há mais tempo. Em igualdade de condições, os precedentemente pronunciados. Os que foram, então, pronunciados antes, eles vão ter prioridade. Pronunciados aqui, então, é aquela primeira decisão do Tribunal do Júri, que já tratamos, que é a da pronúncia. Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reunião periódica, será afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri a lista dos processos a serem julgados. Obedecida a ordem prevista no caput deste artigo, o juiz-presidente reservará datas na mesma reunião periódica para a inclusão de processo que tiver o julgamento adiado. Os julgamentos, então, que forem adiados, eles também terão uma certa preferência, uma certa prioridade. O assistente somente será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão na qual pretende atuar. Atenção aqui, ele precisa então solicitar essa habilitação em até 5 dias antes da data da sessão da qual pretende atuar. Isso com relação ao assistente. Tomar muito cuidado, então aqui a gente sempre toma cuidado com relação aos prazos. Com relação à habilitação dele, ele precisa solicitar 5 dias antes da sessão. Estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se possível, as testemunhas e os peritos, quando houver requerimento para a sessão de instrução e julgamento, observando no que couber o disposto no 420 deste Código. Estando então o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes. Ele intima as partes, o ofendido, testemunha, perito, quando houver requerimento para sessão de instrução e julgamento. Sorteio e convocação dos jurados. Como que é feito esse sorteio e como é feita essa convocação dos jurados? Vamos tomar cuidado aqui. Em seguida, a organização da pauta. Temos então, logo depois da organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do MP, da OAB e da Defensoria para acompanharem em dia e hora designados o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Lembramos então que nós temos a situação lá daquele cadastro, aquela base de dados de jurados. Agora teremos então o sorteio dos jurados com relação àqueles lá, aquela base, para atuar na reunião periódica. Essa reunião periódica ela vai ser tratada aqui no 433. O sorteio presidido pelo juiz far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados. Essa, então, primeira disposição do 432 leva aqui para o 433, nessa reunião entre MP, mais OAB, mais Defensoria, mais o juiz,
é que faz então esse sorteio de jurados. Selecionam-se então 25 jurados para reunião periódica ou extraordinária. O sorteio será realizado entre o 15º dia e o 10º dia útil, antecedente à instalação da reunião. 15 dias antes, de 15 a 10 dias antes. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio. Atenção então pela forma de convocação deles, correio ou por qualquer outro meio hábil. Qualquer outro. Para comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados. Relação dos jurados, então, é afixada na porta do edifício do Tribunal do Júri os nomes dos acusados e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Tudo ali para a organização realmente de pauta, organização ali da reunião em si. Agora, da função do jurado. O que deve fazer o jurado? O serviço do júri, primeiramente, ele é obrigatório. Ele não é facultativo. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de notória idoneidade. Então, eles precisam ter aqui notória idoneidade. Esse daqui é um dos requisitos para que a pessoa seja jurada. E um outro requisito é que seja maior de 18 anos. Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, preconceito, de qualquer tipo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de instrução. Não cabe aqui, então, preconceito de qualquer tipo para a questão do trabalho do júri. A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa, valor de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. Se o jurado ele for uma pessoa com mais poder aquisitivo, então a multa pode ser maior, pode ir até 10 salários mínimos. Isso que fala aqui, então, parágrafo 2º, atenção a essa multa, de 1 a 10 salários mínimos. 437, mais um artigo importante também aqui para você. Então, essa seção aqui da função do jurado, já temos aqui dois artigos muito relevantes, 436 e 437, falando aqui quem que está isento do serviço do júri, quem que não precisa cumprir esse serviço do júri. Trata-se aqui então de uma situação em que não é obrigatório a função da pessoa ser jurada. Primeiramente, o presidente da República e os ministros de Estado. Presidente da República e ministros de Estado. Os governadores e secretários. Temos aqui então a cúpula do Poder Executivo. Com relação à cúpula do Poder Executivo. Cúpula do Poder Executivo, Presidente da República e os ministros de Estado. Atenção aqui, porque ele não fala vice-presidente da República, não está falando. Muito cuidado, a sua prova pode querer te confundir, ele só está falando Presidente da República e os ministros. Também os governadores e seus respectivos secretários. Governador e secretário, também não fala vice-governador aqui. Membros do Congresso Nacional, membros do Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Distritais e Municipais, cúpula do Poder Legislativo. Aqui os prefeitos, também entra aqui em cúpula do Poder Executivo, então tanto da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Aqui também União, Estados
Distrito Federal. Atenção aqui, também fala das câmaras municipais, então também os vereadores entram aqui. Os magistrados e membros do MP e da Defensoria Pública, juiz, MP e Defensoria Pública, também estão isentos do serviço do júri. Servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria. Então aqui eu vou colocar servidores também. Temos aqui então Poder Judiciário, mas também os órgãos que são essenciais à função da Justiça, que é o MP, Defensoria Pública, e também os servidores do Poder Judiciário. As autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública. Temos delegado de polícia e outras autoridades relacionadas à segurança pública. Os militares em serviço ativo, militares na ativa. Cidadãos maiores de 70 anos, assim como o voto passa a ser facultativo para os maiores de 70 anos, assim também o serviço no júri, ele pode ser requerida a dispensa, que requeram sua dispensa para os maiores de 70 anos. Aqueles que o requererem demonstrando justo impedimento, então, em tese, todo mundo pode ser isento, caso apresente um justo impedimento para o serviço do júri. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo. Trata-se aqui de uma disposição da Constituição Federal que a pessoa, em razão de algum tipo de convicção filosófica, política, está lá no artigo 5º, né, um tipo de liberdade, ela pode sim, então, estar isenta do serviço do júri, no entanto, ela deve prestar um serviço alternativo. A Constituição Federal trata exatamente disso, que a pessoa ela pode sim se isentar daquele serviço, no entanto, ela precisa prestar algum tipo de serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos. Enquanto não prestar o serviço imposto, atenção a esse artigo, ele conversa diretamente ali com o artigo 5º da Constituição Federal. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, onde, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou entidade conveniada para esses fins. Cuidado aqui, então, com o parágrafo 1º, esse artigo 438 é importante para a sua prova. Quais são, então, esses serviços alternativos? Eles são serviços que serão exercidos com relação à atividade de caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou produtivo, onde, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou entidade conveniada. Então, primeiramente aqui com relação a esse parágrafo, ele não pode trabalhar em qualquer lugar. Lembrando que o Tribunal do Júri está ali dentro da estrutura do Poder Judiciário. Faz sentido, então, que esse serviço alternativo ele seja prestado perante o Judiciário e os órgãos que funcionam de uma forma essencial para a Justiça, que é a Defensoria Pública, o Ministério Público ou entidade conveniada. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Quem fixa é o juiz. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Essa situação de serviço público relevante, às vezes, é inclusive diferencial para concursos públicos. Lá no último critério de classificação, às vezes está lá, dizendo que a pessoa que prestou serviço público relevante, ela possui ali uma possibilidade de ganhar algum tipo de critério de diferenciação com relação a outro candidato. 440 constitui também direito do jurado, na condição do 439, preferência em igualdade de condições,
nas licitações públicas e no provimento, mediante concurso de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária, como eu estava falando, acaba sendo um benefício aí tanto para a licitação pública quanto para provimento, como eu falei, pode ser um diferencial da sua prova, uma classificação. No entanto, isso sempre é trazido como algo bem residual, tá? Realmente, se a pessoa empatou em absolutamente tudo, chega nesse final, a pessoa que exerceu esse tipo de função acaba sendo beneficiada. Mas lembrando, é uma situação bem residual, tá? Não é algo que faça também uma diferença com relação ao seu concurso. E também, então, para promoção funcional ou remoção. Remoção, que é aquela transferência ali de uma comarca para outra, de um serviço para o outro, de uma cidade para outra. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri. Ele vai ter então que ir à sessão do júri, ele não pode ter descontado o salário dele em razão daquele dia que ele prestou o serviço no júri. Não faria sentido nenhum ele estar prestando um serviço público, um serviço de relevante, né, interesse público, e ainda assim ter o vencimento descontado ou o salário descontado. Ao jurado que, sem legítima causa, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicado multa de 1 a 10 salários mínimos também, a critério do juiz de acordo com a condição econômica também. Somente será aceita escusa, então escusa aqui seria uma certa forma de uma desculpa, né? De uma desculpa que a pessoa pode utilizar, fundada em motivo relevante, devidamente comprovado. Então precisa ser um motivo relevante, devidamente comprovada e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior. Então a regra é motivo relevante, e a exceção é força maior. Pode correr uma força maior. Por exemplo, a pessoa estava indo ali para o local do júri e acabou ocorrendo um grande acidente, ela não teve nem possibilidade de informar nada, seria uma situação ali de força maior, ela não poderia ter agido de uma forma diferente. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz-presidente, consignada na ata dos trabalhos, primeiramente decisão motivada para dispensar o juiz. Em regra, toda decisão do juiz precisa ser motivada, significa dizer que o juiz precisa trazer os fundamentos, precisa trazer os motivos que fizeram com que ele entendesse que o jurado poderia ser dispensado, e isso deve ser consignado na ata dos trabalhos. Isso precisa estar escrito na ata dos trabalhos. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. Essa daqui é uma importante defesa aos jurados, é uma importante salvaguarda ali, porque os jurados eles vão ter então a possibilidade de julgar conforme a consciência deles, conforme o entendimento jurídico que eles têm, já que é a mesma condição que o juiz togado pode julgar. Então, de certa forma, ali é uma defesa ao jurado no exercício daquela função. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no 445. Com relação aos suplentes, temos que todas as regras anteriormente analisadas são aplicáveis a eles. Então, se for necessário convocar suplente, eles serão também serão responsáveis penalmente, eles poderão ser dispensados nas mesmas condições do titular. Todas aquelas regras se aplicam exatamente igual ao suplente. Finalizando, então, a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu joinha para nos ajudar bastante. Comente também caso tenha algum tipo de dúvida, comente se tiver algum tipo de crítica, elogio, fique à vontade aí para utilizar esse espaço que é seu. Espero então que você possa também compartilhar com seus amigos para nos ajudar a crescer cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima aula.